Bom, dando continuidade para os nossos vídeos de embriologia, a gente já conversou sobre a produção dos espermatozoides, alguns aspectos gerais da produção de gametas, e hoje a gente vai focar na produção dos gametas femininos, que é a oogênese. A oogênese, então, vai acontecer dentro dos ovários, e os gametas produzidos vão ser os oócitos ou os óvulos, dependendo da espécie. Relembrando, então, que a gente já falou sobre o desenvolvimento das gônadas. Inicialmente elas são indiferenciadas e depois elas vão se desenvolver nos testículos, nos indivíduos masculinos, e nos indivíduos femininos vão se desenvolver em ovários. Inicialmente, então, o desenvolvimento é o mesmo que a gente já viu, as células germinativas primordiais na parede do saco vitelino, migrando até as gônadas em desenvolvimento, e nos ovários, então, essas células germinativas vão gerar as oogônias. Falando então um pouco sobre as etapas da oogênese, elas vão seguir a mesma lógica da espermatogênese. As fases iniciais de proliferação por mitose e divisões por meiose. Tudo vai começar aqui, então, com o desenvolvimento das oogônias, que ainda na vida intrauterina, dentro das gônadas, elas vão se diferenciar a partir das células germinativas primordiais. As oogônias, então, vão sofrer sucessivas mitoses, aumentando em quantidade, se diferenciando e vão dar origem aos oócitos primários. Os oócitos primários vão entrar em divisão meiótica, vão entrar em meiose, vão iniciar a meiose 1, mas vão parar logo no começo, na prófase 1. Então, eles vão ficar estacionados na prófase 1 até a puberdade. Quando chegar à puberdade, os oócitos primários vão finalizar a meiose 1. E por conta do estímulo de alguns hormônios que a gente vai ver logo em seguida. Então, finalizando a meiose 1, eles vão produzir um oócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. São células diferentes, isso acontece porque nos momentos finais da divisão celular, quando tudo ali já se dividiu, menos o citoplasma vai se dividir, vai gerar, então, finalmente, as duas células filhas, e esse processo é chamado de citocinese. Aqui nesse caso, então, na meiose 1 dos ócitos primários, essa citocinese vai ser assimétrica, ou seja, o ócito secundário vai ficar com mais citoplasma e o corpúsculo polar vai ficar com menos citoplasma. Vai ficar com bem pouquinho. O ócito secundário, então, essa célula aqui, vai ficar estacionado na metáfase 2, meiose 2, e vai ser liberado, que é o que a gente chama de ovulação. Até que aconteça a fecundação, então ele vai continuar estacionado na metáfase. Se acontecer a entrada de um espermatozoide, ele vai terminar a meiose, gerando o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Aqui também, então, vai acontecer a citocinese assimétrica, uma célula maior que a outra. Se não acontecer a fecundação em até 24 horas, o ócito secundário vai degenerar. Então, geralmente, cada ovulação só libera um ócito secundário, mas pode acontecer de liberar mais de um. E aí, nesse caso, se todos liberados forem fecundados, eles vão gerar gêmeos não idênticos. Esse processo todo de oogênese, então, ele acontece nas mulheres desde a puberdade até a menopausa, que é mais ou menos entre 45 e 55 anos. Essa imagem aqui, então, sistema reprodutor feminino, a gente consegue ver os ovários, as tubas uterinas, tem o útero com miométrio, endométrio, o colo do útero, o canal vaginal. É aqui nos ovários, então, que vai acontecer essa oogênese. Cada ovário mede mais ou menos aproximadamente uns 3 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro de largura e 1 centímetro de espessura. Então, aqui o ovário mais de pertinho tem vários nomes, mas vamos focar só em alguns por enquanto. A gente tem o epitélio germinativo, que é esse tecido que reveste os ovários mais externamente. Depois, a gente tem a túnica albugínea, que é essa camada em amarelinho aqui, que é
que é uma camada de tecido conjuntivo denso. Depois, mais internamente, a gente tem a região medular, que é uma região altamente vascularizada, que tem veias, artérias, e formada por tecido conjuntivo frouxo. Aqui em volta, então, a gente tem a região cortical, toda essa parte mais maior aqui. E é aqui que ficam os folículos ovarianos. Folículos ovarianos é o nome que a gente dá para o conjunto de células germinativas e as células que envolvem elas. A gente vai ver melhor daqui a pouco. Aqui tem um corte histológico de um ovário, então dá para ver o epitélio germinativo, a túnica albugínea, a região cortical com os folículos. Então, a gente tem diferentes tipos de folículos e a maior parte deles são folículos primordiais, que são formados pelo ósito primário e pelo ósito primário e por uma só camada de células achatadas envolvendo ele, que são essas células foliculares que a gente consegue ver aqui. São células bem achatadinhas em volta. Então, a partir da puberdade vai começar o desenvolvimento folicular por ação do hormônio folículo estimulante, o FSH, que vai estimular a diferenciação dessas células foliculares vai estimular a diferenciação dessas células foliculares que circundam os oócitos, e alguns desses folículos primordiais, então, vão começar a se desenvolver em folículos em crescimento unilaminares, que são esses folículos aqui. Aqui a gente consegue ver essa mudança marcada pelo crescimento das células foliculares, as células em volta, que antes eram achatadas e agora elas viram cuboides. Essas células, então, vão secretar proteínas que vão envolver o ovócito, então vai gerar essa zona aqui, que é chamada de zona pelúcea. As células foliculares, então, vão continuar crescendo, sofrendo mitoses, e vão gerar camada granulosa. Surgindo, nesse momento, então, esse folículo é chamado de folículo em crescimento multilaminar, porque então já não vai mais ser uma só camada de células, mas sim várias. A gente consegue ver aqui a camada granulosa. Depois a gente tem a fase do crescimento, a fase de crescimento antral. A palavra antro vem de cavidade. A gente consegue ver nessa imagem aqui, que vão se formando cavidades entre as células da granulosa. E essas cavidades elas vão sendo preenchidas por um líquido que é muito concentrado em hormônios e proteínas, é chamado líquido folicular. Esses folículos, então, vão secretar os hormônios estrogênio e progesterona na corrente sanguínea. Isso vai induzir a hipófise a secretar os hormônios FSH e LH. O pico na concentração desses hormônios FSH e LH, então, vai fazer com que o ócito primário retome a meiose 1. Lembra que ele estava lá parado até a puberdade. Então, ele vai retomar a meiose 1, estava estacionada, e vai resultar, então, em ócito secundário, primeiro corpúsculo polar. O ócito, então, vai entrar na meiose 2, mas vai parar na metáfase 2, antes da ovulação, 3 horas antes da ovulação, e só vai prosseguir se for fecundado. Essa cavidade, então, o antro vai aumentando ainda mais, e como as células da camada granulosa precisam se reorganizar para isso acontecer, vai gerar duas novas regiões, o cúmulo óforo, a gente consegue ver aqui, o cúmulo óforo, que são essas células de apoio ao ovócito, e a coroa radiada, que são essas células envolvendo o folículo. Nessa organização, então, ele é chamado... não, desculpa. A coroa radiada está envolvendo o ovócito.
Nesse momento, então, o folículo é chamado de folículo maduro ou folículo de Graafi. Dependendo da idade da mulher, o ovário vai ter diferentes quantidades de folículos, porque ao longo da vida, muitos deles vão se degenerando, um processo chamado de atresia. Bom, depois daquele momento de pico hormonal, então, que a gente falou de pico de FSH, LH, uma série de reações vai acontecer, que vai levar à ruptura do folículo. Acontece, então, nesse momento, esse momento é a ovulação. O ócito secundário com a zona pelúcida e a coroa radiada vão ser liberados do ovário e vão entrar na tuba uterina, como está representado aqui. Então, eles ali na tuba uterina, eles vão poder ser fertilizados ou não. As células do folículo que foi ovulado, que continuaram no ovário, vão se reorganizar e vão formar um corpo que é chamado de corpo lúteo. Aqui a gente tem uma imagem do corpo lúteo, então, e a função dele é secretar estrogênio e progesterona. Isso por causa do estímulo de LH, que ainda está presente. E esses dois hormônios, eles são muito importantes em caso de gravidez. Mas se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo, ele vai sobreviver aproximadamente 15 dias e depois vai degenerar. Uma doença, então, relacionada a tudo isso que a gente conversou é a síndrome do ovário policístico. Essa síndrome, então, ela pode ser adquirida geneticamente. Os ovários, eles são aumentados em tamanho e com muitos cistos. Tem pelo menos 10 cistos. Esses cistos são formados por causa da não ovulação dos folículos, quando os folículos não são liberados. Então, cada cisto pode medir mais ou menos 2 centímetros de diâmetro, e essa síndrome vai causar uma desregulação hormonal, provocando vários sintomas, entre eles irregularidade menstrual, ausência de menstruação, excesso de acne, excesso de pelos, carcinoma do endométrio, e entre outros.